Ezequiel 33. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu atalaia, se, quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta, e não se der por avisado, e vier a espada, e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, portanto ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, e tu, porém, terás livrado a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque morrereis, ó casa de Israel. Portanto tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e, quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade, que praticou, nessa morrerá. Demais, quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e praticar a retidão, se esse ímpio, restituir o penhor, devolver o que ele tinha furtado, e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele, praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela, e, quando o ímpio se converter da sua impiedade, e praticar a retidão e a justiça, por estas viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caída está a cidade. Ora a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, assim se abriu a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer: Abraão era um só, contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos, certamente nos é dada a terra por herança. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o seu sangue, e levantais vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue. Porventura vês de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E a vez de possuir a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver no campo aberto eu entregarei às feras para ser devorado, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles.
Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada qual a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quando suceder isso, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 33, o chamado para ser atalaia, arrependimento e responsabilidade, um estudo profundo e relevante. Contextualização de Ezequiel capítulo 33. No livro de Ezequiel, capítulo 33, encontramos o profeta desempenhando um papel crucial. Ele é chamado a ser um atalaia para Israel, ou seja, um vigia espiritual responsável por alertar o povo dos perigos e do juízo iminente. Deus traz instruções específicas sobre a função de Ezequiel, mostrando que ele é um mensageiro, mas cabe ao povo escolher se obedecerá ao chamado. O capítulo também destaca a importância do arrependimento e da responsabilidade pessoal diante dos pecados. Pontos principais e aplicabilidade. 1. A função do atalaia e a responsabilidade de avisar. Ponto. Deus instrui Ezequiel a agir como um atalaia, um guardião espiritual. Ele deve alertar o povo de Israel sobre o perigo iminente e as consequências de não se voltarem para Deus. Se Ezequiel falhar em avisar, ele é responsabilizado. Se o povo não escutar, a responsabilidade cai sobre eles. Aplicabilidade em nossas vidas. Esse conceito de atalaia é um convite a sermos pessoas vigilantes em nossa fé e em nossas responsabilidades com os outros. Assim como Ezequiel foi chamado a avisar sobre o pecado e a direção incorreta, também somos chamados a ser exemplos vivos da mensagem de Cristo. Essa posição, porém, não é para julgamento, mas para orientação, buscando sempre conduzir as pessoas para o caminho da luz. Em nossa sociedade, isso significa viver com integridade, sendo uma presença que exala os valores de Cristo. Hoje, a nossa responsabilidade é com aqueles ao nosso redor, sejam nossos familiares, amigos ou vizinhos, transmitindo com respeito e amor a verdade e advertindo sobre o que nos afasta de Deus. Essa vigilância espiritual fortalece não só nossa fé, mas também edifica as vidas ao nosso redor, mostrando que Deus cuida e orienta a cada passo, até mesmo através de nós. Se esse estudo está te abençoando, aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário sobre o que achou desse ponto. Compartilhe para que outras pessoas também sejam impactadas. 2. O chamado ao arrependimento. Ponto. Deus destaca que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam e vivam. Ele incentiva Israel a se desviar de seus caminhos errados e se voltar para Ele, enfatizando a misericórdia divina disponível para todos que genuinamente buscam mudança. Aplicabilidade em nossas vidas. O arrependimento é um tema central na nossa caminhada cristã. Assim como Deus se importa e oferece um caminho de retorno a cada um de nós, somos convidados diariamente a refletir sobre nossos passos e corrigir nosso rumo. Arrependimento é mais do que uma palavra, é um compromisso com a transformação de nossa mente e ações. No contexto atual, talvez precisemos reavaliar áreas onde temos sido insensíveis à voz de Deus, áreas onde nosso orgulho ou egoísmo podem ter nos afastado de seu amor e propósito. Ao nos arrependermos, não só abrimos espaço para o perdão de Deus, mas também para uma nova forma de viver. Esse ato diário de humildade renova nossas forças e nossa esperança, pois sabemos que temos um Pai amoroso que acolhe e restaura. 3. A responsabilidade pessoal. Cada um responderá por seus próprios caminhos. Ponto. Deus reforça a ideia de responsabilidade individual, onde cada pessoa será julgada conforme suas próprias ações e decisões. Ezequiel é apenas o mensageiro, e cabe a cada um a decisão de ouvir e obedecer ou rejeitar o chamado divino.
Aplicabilidade em nossas vidas. Este princípio é um forte lembrete de que nossa caminhada espiritual é individual e única. Em nossa jornada, é fácil nos deixarmos levar pelo que os outros fazem ou pensam, mas Deus nos convida a assumir responsabilidade direta sobre nossas escolhas. Cada um de nós é chamado a viver de maneira que honre a Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor. Esse ensino nos encoraja a buscar o caminho correto com coragem e firmeza, sabendo que as consequências de nossas ações refletem diretamente nossa fidelidade ao Senhor. Ao assumir nossas responsabilidades espirituais, encontramos liberdade e paz, pois sabemos que, mesmo em nossos erros, podemos nos achegar a Deus e encontrar o perdão e a orientação que precisamos para recomeçar. Conclusão. Ezequiel 33 nos deixa lições preciosas sobre vigilância, arrependimento e responsabilidade pessoal. Assim como Ezequiel foi chamado a ser um atalaia, somos hoje chamados a ser testemunhas vivas da graça e verdade de Deus. Esse texto nos recorda da importância de nos mantermos firmes na fé, atentos às nossas ações e sempre prontos para nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. Em nosso caminhar, que possamos sempre nos lembrar que cada decisão tem seu peso, mas que sempre há esperança e perdão ao nos voltarmos para Deus. Não deixe de compartilhar essa mensagem, curta o vídeo, deixe um comentário sobre qual ponto mais tocou o seu coração e inscreva-se no canal para mais estudos como este.